Olá a todos. Essa iniciativa de gravar essas aulas demonstrativas em laboratório são em função de que alguns dos nossos alunos não têm oportunidade de vir até ao laboratório fora do seu horário de aulas. Então, para que esses alunos possam ter oportunidade de pelo menos acompanhar um pouco as demonstrações que são feitas aqui, é que nós fizemos esse vídeo. Então essa iniciativa ela é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, do professor Márcio, do professor Chiesi, que não está aqui nesse momento, minha também, juntamente aqui com os técnicos e professores da Escola Politécnica da USP, no Laboratório de Mecânica dos Solos. Então, nesse momento temos presente aqui o Antônio e a Valdinéia, e também o Joaquim, que no momento ainda não está presente. Então, nós nos unimos para fazer essa demonstração, que é fruto, na verdade, já de uma parceria que vem de bastante tempo, onde nós costumamos trazer os nossos alunos do curso de Gestão Ambiental, mais especificamente da disciplina Natureza e Tipos de Solo, que tem a oportunidade de conhecer aqui esse laboratório, que é muito competente na área da mecânica dos solos, e conhecer as atividades que eles fazem e aprender um pouco mais sobre aquilo que eles conseguem fazer aqui com bastante propriedade. Ok? Muito bem. Uma das análises que nós vamos trabalhar aqui é a parte da análise tátil e visual dos diferentes tipos de solos, né, como vocês podem visualizar aqui. Outra atividade que vai ser demonstrada é o ensaio de granulometria e também nós vamos ver ensaio de limites de plasticidade e liquidez. E, por último, né, nós vamos apresentar, né, um ensaio de permeabilidade de carga constante. Ok? Muito bem. Então, eu vou passar a palavra para o professor Márcio, né, que também vai tecer algumas palavras, e, em seguida, passaremos, então, para a parte demonstrativa que vai ser feita aqui pelos técnicos do laboratório. Quero agradecer também a professora Heloísa, que é a responsável aqui pelo laboratório, a coordenadora do laboratório, que sempre nos acolhe aqui com bastante carinho, né, e atenção. Ok? Então, boa aula para vocês. Bom, como o professor Homero estava iniciando a aula, a gente quer, com esse objetivo, né, tentar tornar um pouco mais prático e visual todas aquelas etapas que a gente tem visto na sala de aula, na parte teórica, onde a gente vê diversos tipos de solo, diversos tipos de sedimento, né, alguns tipos de características que a gente tem, e aqui a gente está fazendo o contrário, como é que a gente chega a determinar tais características do solo, né? Ou seja, nós vamos ver durante os ensaios e as apresentações que vão ser feitos, alguns tipos de análises, alguns tipos de ensaios, não são todos, feitos para caracterizar os solos. Então, a gente vai ter um panorama de
alguns parâmetros que a gente pode usar quando estiver trabalhando no campo, né? Determinar a cor, determinar a textura, né? A granulometria, o tamanho dos grãos, a forma. Depois a gente ter ideia também como a gente vai trabalhar a parte de permeabilidade, como é que vai ser o fluxo de água dentro desses corpos sedimentares, esses corpos pedológicos, né, de solos, para a gente poder também trabalhar mais tarde com a parte de poluição. Então, os técnicos aqui do laboratório vão apresentar para a gente em detalhe cada uma dessas técnicas e, em seguida, claro que quando vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês podem entrar em contato conosco, né, o professor Márcio, o professor Homero, o professor Cristiano Chiesi, inclusive acho que até os técnicos do laboratório também, e tentar sanar essas dúvidas ou até vir pessoalmente ao laboratório, num horário que seja possível, para poder, né, visualizar esse material que está sendo feito no vídeo. Aqui no laboratório, a gente praticamente trabalha com 2 tipos de amostra. A amostra indeformada e a amostra deformada. A amostra deformada são essas que estão aqui em cima da bancada. É uma amostra que a gente não conserva nem a umidade e nem a estrutura do solo, né? Essa estrutura que está aqui não é a mesma que está lá no campo, né? E essa amostra é fácil de retirar. É a amostra que você vai no campo com picareta, com enxada, escolhe o local, limpa o local, tira o material, literalmente enche o saco, né? Pega o material, coloca no saco, coloca uma etiqueta, colocando todas as informações possíveis do laboratório e traz aqui para o laboratório. Se tiver um pessoal bom que trabalha com enxada para carregar o material, é coisa de 2 horas para retirar esse material. Já a amostra indeformada, que são aqueles blocos que estão ali em cima da bancada, leva de 6 a 8 horas para ser retirada. A gente vai no campo, escolhe o local, faz um poço de mais ou menos 2 metros de largura, de diâmetro. Longe da amostra a gente tira com enxada, pá, picareta. Próximo à amostra, normalmente a gente usa espátula e faca, vai esculpindo o corpo de prova, a amostra, até chegar no cubo de 30 por 30, depois coloca um papel alumínio em volta da amostra. O papel alumínio tem 2 funções. Uma é não deixar a água do corpo de prova sair, a umidade do corpo de prova sair, e a outra, quando a gente colocar a parafina quente, derretida, ela não entrar nos poros do solo. Depois, a gente passa um tecido em volta da amostra. Normalmente se usa essas faixas de farmácia, né? A amostra fica parecendo uma múmia, né? Toda enfaixada. Depois a gente pega uma caixa de madeira, sem o fundo e a tampa, só as laterais, veste a amostra, vem com parafina derretida, né, quente, joga. A parafina ela vai entrar nos poros do tecido e vai dar uma firmeza melhor para o transporte da amostra. Depois a gente corta a base da amostra, vira a amostra de ponta cabeça, acerta a base, parafina a parte da base, fecha a caixa e traz para o laboratório. Até o transporte tem que ser com cuidado. Na hora de transportar no carro, tem que preparar uma caminha, uma coisa especial, e pedir para o motorista não evitar os buracos, né? E antes de retirar as amostras, a gente faz alguns testes tátil-visuais, tá? Esses testes também é feito quando é executado o ensaio de sondagem. O ensaio de sondagem é feito em campo, o pessoal monta um tripé, crava um tubo no solo com um peso conhecido, caindo de uma altura padrão, vai cravando esse tubo no solo, depois ele tira, abre esse tubo que ele é bipartido, e aí o operador consegue fazer o tátil visual na hora, e aí com esses dados ele faz o levantamento do solo lá em campo, tá? A primeira coisa que a gente anota é a cor do solo. A cor, ela não classifica o solo, mas ela ajuda a reconhecer alguns tipos de grupos. Por exemplo, quando a gente pegar um solo como esse, cinza ou preto, é argila orgânica. Essa daqui é daqui do lado do prédio da Engenharia Civil, mas tem na Baixada Santista e também próximo a rios. Como se forma esse solo? Você tem um rio, tem a vegetação lateral,
Quando tem época de cheia, a água sobe trazendo argila. Na época que a água baixa, essa argila deposita em cima da vegetação, parte da vegetação morre, parte da vegetação nasce novamente. Isso várias vezes, vários ciclos, até formar esse solo aqui. Esse solo não dá para tirar na amostra indeformada e ele tem um mau cheiro na hora que a gente retira o material. O outro grupo que dá para a gente reconhecer pela cor é esse solo aqui, né? É a argila laterítica. Essa argila aqui é da Avenida Paulista. É a famosa argila porosa. Ela tem essa cor vermelha porque tem ferro. E essa argila aqui, lá na Avenida Paulista, parece aquele chocolate soufflé. Tá? Só tem duas diferenças. A primeira é que os poros do chocolate não estão interligados. E os poros do solo estão todos interligados. E o chocolate a gente come, né? E o solo não come, né? A gente não come. Agora, os demais, não dá para classificar pela cor. A gente tem que fazer o teste estático visual. E também não dá para pegar o solo só seco, tem que acrescentar água. Né? Um teste simples que a gente faz é o teste que a gente coloca o solo na palma da mão, acrescenta água, faz uma pasta, a primeira coisa que eu vou sentir aqui é o atrito entre meu dedo e a mão, para saber se tem areia. Tá? Quem tem uma certa habilidade, já trabalhou com solo, dá para ter uma noção se é um material, é uma areia fina, média ou grossa. A argila, ela tem a sensação de chiclete, que ela gruda, né? E o silt tem uma sensação de talco molhado. Aqui na granometria do laboratório é pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Silt e argila são os materiais finos, tá? Então, o teste aqui que a gente faz na palma da mão é deixar o solo espalhado na palma da mão, fecha, forma uma concha, começa a bater, a água ela vai florar, vai na superfície aqui, vai ficar brilhosa. Na hora que a gente abrir a palma da mão e a água sumir rápido, ou é um silt ou tem bastante areia. A argila não deixa a água passar facilmente. Né? O outro teste que a gente faz é imersão em água. Quando a gente pega um solo, por exemplo, esse aqui é um silt, né? Coloca em água, ele vai sujar rapidamente a água e vai desmanchar. Essas bolinhas que estão saindo é que está saturando a amostra. E ele vai desmanchar rapidamente. Quando a gente pega um material argiloso e coloca aqui em água, ele vai desmanchar, só que vai demorar mais tempo do que o silt. Né? Agora tem solos que são diferentes, né? São uma característica diferente. Por exemplo, essa argila verde da rodovia Carvalho Pinto. Na hora que eu coloco em água, é super dura, ela vai desplacando, ela vai rapidamente, ela vai inchando e vai desplacar. Aí com característica de silt, mas é uma argila. Tá? Quando a gente fala que esse material aqui é argila, é porque ele predomina a argila, mas tem silt e areia aqui junto com esse material. Só tem um material puro, que é a bentonita, que ela tem 100% de bentonita. O resto, na natureza, é tudo misturado, tá? Sempre tem um pouco. Esse solo, que é um silt, porque predomina silt, mas tem argila e areia. Tá? O outro teste que a gente faz é o teste de resistência seca. Você pega um torrão do solo, se tiver no campo, você pode deixar secar, ou se tiver no laboratório, você põe na estufa. O silt você quebra facilmente, né? Não precisa fazer força nenhuma. A argila é mais dura, então você tem que bater para quebrar. Então, o silt tem baixa resistência seca e a argila tem alta resistência seca. Outro teste que tem que ser feito na hora que todo mundo que mexe com solo é o teste de lavar as mãos. Não dá para mexer com solo, colocar a mão no bolso e ir embora. Você tem que lavar a mão. Se ligar a torneira e a água bater e levar,
é silt. Se você tiver que esfregar, é argila. Tá? Então agora eu vou falar a origem de cada material. Então, primeiro a gente tem aqui a areia fina, é uma areia lá do IPT, ela é assim, padrão, ela foi lavada e peneirada lá no IPT. Tem essa argila grossa, que é do rio Tietê, mas a parte limpa, né, não tem problema nenhum. Essa argila vermelha é da Avenida Paulista. Essa argila orgânica é daqui do lado do prédio da Engenharia Civil, a 3 metros encontra esse material. Esse silt rosa é do lado do Hospital Universitário, ali no Portão 3. A argila verde é da rodovia Carvalho Pinto. Tá? A bentonita é da Paraíba, junto com o caulim. E, por último, tem o solo de mica. Esse vem lá de Taubaté. Bem, então agora a gente vai começar os ensaios de granometria com sedimentação para materiais finos e peneiras com material arenoso. Né? O solo, para fazer o ensaio de sedimentação, ele chega aqui no laboratório com uma umidade bem maior do que está ali. A gente deixa esse material secando aqui no laboratório em bandejas, não pode secar nem no sol e nem na estufa, porque se tiver matéria orgânica, pode queimar e alterar o solo. Depois de seco, a gente faz um corteamento, aliás, mistura todo o material, faz um corteamento e pega em torno de 500 gramas para fazer o ensaio. Aí, o ensaio de sedimentação, a norma manda passar nessa peneira 10, que é de 2 milímetros de abertura. Tá? Pega o solo, passa na peneira. Esse material que fica retido na peneira, coloca no almofariz. Né? E ali a ideia é desmanchar os torrões, não quebrar os grãos. Então, ali você pode colocar força, só não pode bater, porque não é pilão. Tá? A ideia não é para quebrar os grãos, e sim é desmanchar os torrões. E passa novamente na peneira. Passa várias vezes na peneira até ficar com o material grosso, que essa peneira retém a areia grossa do material. E aí, para fazer um ensaio, a gente usa o material passado na peneira 10. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é misturar esse solo, porque na hora que a gente peneira, o material fino fica embaixo e o grosso em cima. A gente mistura, depois separa uma cápsula para fazer o ensaio de sedimentação. A norma manda pegar de 40 a 80 gramas de solo, colocar 125 ml de hexametafosfato de sódio. Essa solução tem que ficar no mínimo 12 horas. Depois de 12 horas, pega esse material, coloca no dispersor. O dispersor parece aquele aparelhinho de milkshake de lanchonete. Tá? Você coloca o material no copo, põe no dispersor e bate por 15 minutos. Aqui no laboratório, esse dispersor ele gira em 9.000 RPMs. De lanchonete, deve ser uma velocidade menor. Depois de agitar 15 minutos, coloca nessa proveta e completa até 1.000. Aí a norma manda o seguinte: eu fechar a boca da proveta, agitar durante 1 minuto e depois colocar aqui na bancada e começar a fazer as leituras. Então eu vou agitar aqui 1 minuto. Aqui a sequência é 1 segundo a cada lado, né, devagar. É para deixar a amostra homogênea, não é barman para deixar assim. Né? E a norma diz que tem que fazer acima da cabeça. Esse é o minuto mais longo do laboratório. Depois de agitado 1 minuto, coloca o material, aproveita aqui na bancada, e aí começa a fazer leitura com o densímetro. O densímetro ele é calibrado, ele tem altura de queda, que é do meio desse bulbo a cada leitura feita aqui na haste. A escala vai de 1.000, 1.010, 1.020, 1.030. Então, assim que agita, coloca o densímetro aqui devagar. Dependendo da densidade, ele vai parar
uma leitura. A primeira leitura é com 30 segundos, depois é 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, 1 hora, 2 horas, até a última leitura do dia, que é de 8 horas, e a do ensaio, que é 24 horas. Tá? As 3 primeiras leituras a gente faz com densímetro dentro da solução, porque o intervalo é muito curto entre uma e outra, então vai perturbar muito a amostra. Então as 3 primeiras fica com densímetro aqui na solução. Depois eu retiro o densímetro, esse material acaba perdendo, né, que fica no corpo do densímetro. Aqui é só água limpa, né, só para limpar o densímetro, e a gente tira a temperatura. Para cada leitura com o densímetro tem que tirar uma temperatura. Normalmente esse ensaio é feito numa sala que tem ar-condicionado para manter a temperatura constante. Né? Então, faz a leitura da temperatura, aqui está 25 graus, a próxima leitura é com 4 minutos, 30 segundos antes de dar 4 minutos, coloca o densímetro devagar, próxima leitura anterior, para poder fazer a leitura. Em 30 segundos ele estabilizar. Né? Faz a leitura, anota na folha de ensaio, volta ele para cá, e aí ao longo do dia, né, fazendo as leituras. Depois de 24 horas, pega essa peneira 200, que é a peneira 0,075 milímetros de abertura, pega esse material, lava na peneira 200, o material que passa nessa peneira é silt e argila. Daí não interessa mais porque o densímetro já pegou aqui. O que interessa é o material que está no fundo da proveta, que é areia fina e média. Então a gente lava o material, recolhe o material numa cápsula de alumínio, coloca para secar e depois de 12 horas pega esse jogo de peneiras e peneira o material pesando o retido acumulado de cada peneira. Então esse ensaio leva 3 dias para fazer. Um dia você prepara, outro dia você executa e no último dia é fazer a última leitura e calcular ensaio. Agora tem essa outra proveta aqui, que eu vou agitar. Também é 1 minuto, né? E eu vou colocar aqui ao lado dessa proveta aqui. Aqui tem 2 provetas com o mesmo solo, a mesma quantidade de solo, só tem uma diferença entre elas. É que é o seguinte, essa tem água e solo mais 125 ml de hexametafosfato de sódio. E essa daqui é só água e solo. Então, vocês podem ver que aqui já está começando a ficar água limpa aqui em cima. Né? Aqui tem um material, fica mais tempo em suspensão. Se deixar 1 semana, ele vai ficar desse jeito. Esse aqui, em 15 minutos, ele já vai sedimentar todo o material. Né? Bem, então agora a gente vai fazer a granumetria dessa areia. Né? A norma manda pegar em torno de 300 a 500 gramas de solo, de areia seca, para fazer o ensaio. E a gente usa esse conjunto de peneiras. Então tem o fundo, essa aqui, a primeira é a peneira 200, a abertura 0,075 milímetros. Né? Depois tem a peneira 100. A peneira 50. A peneira 40. A peneira 30. Essa é a peneira 16. E se caso precisar, né, tiver uma amostra com material mais grosso, a gente usa essa peneira. Mas no caso dessa areia aqui não vai precisar, né? Então, é só pegar esse jogo de peneiras, colocar o material, colocar a tampa e colocar na mesa vibratória por 15 minutos.
Esse material fica lá vibrando 15 minutos, depois é só pesar retido acumulado de cada peneira. E tem pessoas que têm costume de querer fazer um super peneiramento, deixar 1 hora lá vibrando. É errado porque os grãos vão se quebrando entre eles e também com o contato da peneira e vai mudando o solo. Ou a pessoa resolve colocar 1 quilo de solo aqui, de areia. Isso também é errado porque vai entupir todas as peneiras. Tá? Então, o certo é de 300 a 500 gramas de areia seca, joga nessas peneiras e depois repesa, retira o acumulado de cada peneira. Bem, então depois de 15 minutos no vibrador de peneiras, a gente pega as peneiras e pesa a retida acumulada de cada peneira. Então a primeira peneira aqui é a peneira 16, né? Então o material retido na peneira 16, a gente pesa. Depois vem a peneira 30. A peneira 40. A peneira 50, a peneira 100, e a última que é a peneira 200. Aí, pesando o retiro acumulado de cada peneira, a gente consegue levantar a curva de granometria dessa areia. Então, agora a gente vai demonstrar aqui um ensaio de limite de liquidez e de plasticidade. O ensaio feito de limite de liquidez e plasticidade é feito com material passado na peneira 40. Né? Essa peneira ela retém areia média e grossa. Né? O que passa é areia fina, silt e argila. Então, esse material é seco ao ar, novamente, passa na peneira. O material que fica retido, coloca no almofariz e destorroa. Tá? E a gente faz o ensaio com o material passado na peneira 40. E aí o material passado na peneira 40 é esse material fino. Esse material é a argila da Avenida Paulista. Né? Então, a gente pega o material, depois que passado na peneira, coloca nesse cadinho, né, nessa cápsula de porcelana. Todo o material que a gente usa aqui é normalizado, tá? Então tem essa cápsula, a espátula, tudo tem que ser normalizado. Então o ensaio é o seguinte, eu tenho que pegar esse solo seco, acrescentar água, fazer uma pasta homogênea e depois colocar aqui nesse aparelho de Casagrande. Esse aparelho de Casagrande, ele tem uma calibração que é a altura dessa concha tem que cair de 1 centímetro. Tem os parafusos aqui que a gente pode fazer a regulagem. Então, é pegar, fazer a pasta, depois colocar esse solo aqui nessa concha, só que tem que tomar o cuidado que aqui no centro tem que ter a altura de 1 centímetro. Então, coloca o material e depois tem que fazer a ranhura com o cinzel. Tem 2 tipos de cinzel. Tem o cinzel do Casagrande e o cinzel da norma americana. Tá? A diferença é que na hora que eu passo esse cinzel do Casagrande, eu retiro o solo e se ele estiver em excesso, ele acaba deixando 1 centímetro, porque nesse bico aqui tem 1 centímetro. Esse cinzel da norma americana, na hora que eu passo, ele só afasta o material. Né? Então, como é um material argiloso, eu posso usar esse cinzel do Casagrande. Então, vai ter o solo aqui, eu vou fazer a ranhura e depois eu tenho que dar 2 golpes por segundo até fechar 13 milímetros ao longo da ranhura. Tá? Esses 13 milímetros é visual, não dá para querer pegar paquímetro e ficar medindo. E a velocidade tem que ser constante, 2 por segundo. Não pode acelerar, depois diminuir, ou ficar lento e de repente acelerar. Tem que ser do início ao fim do ensaio, 2 por segundo. Tá? O ensaio de limite de liquidez já é normalizado, que é 25 golpes aqui nesse aparelho de Casagrande. Só que é difícil acertar os 25 golpes. Então, a norma manda pegar 2 pontos acima de 25, 1 próximo de 25 e 2 abaixo de 25. Então, a gente acrescenta água,
tem que deixar o material seco, tá? Não pode deixar muito úmido. E aí começa a fazer o ensaio. Então eu vou fazer aqui um ensaio. É só acrescentar água. A quantidade de água depende do material. Tá? O material geloso é mais água. O silt é menos água. Acho que aí já dá pra... Essa... Aqui o importante é deixar o material bem homogêneo, né? Então eu vou fazer uma tentativa aqui. Eu vou pegar um pouco do solo, colocar aqui na cápsula, na concha, espalhar o material. Então, está feita aqui a concha, a camada. Agora eu vou fazer a ranhura. Eu vou usar o cinzel do Casagrande. Então é só passar o cinzel. Está feita a ranhura. Agora eu vou dar 2 golpes por segundo até fechar 13 milímetros nessa ranhura. Ela pode fechar aqui em cima, no meio ou embaixo. Ela fechou com 20. Né? A gente não vê mais o fundo da concha, é o suficiente. Tá? Como é só uma demonstração, esse aqui tudo bem. Se eu fosse realmente fazer um ensaio, eu teria que tirar esse material, voltar para essa cápsula de porcelana, acrescentar solo, porque o primeiro ponto tem que estar em torno de 35 a 45 golpes. Aí depois do segundo ponto eu tenho que acrescentar um pouco de água, e repetir a operação mais 4 vezes, que eu tenho que ter 2 pontos acima de 25, um próximo e 2 abaixo. Né? Mas imaginar que esse aqui deu certo o ensaio, então eu vou pegar aqui, aonde fechou, um pedaço para determinar a umidade do solo. Então a gente usa uma cápsula de vidro, já é tabelado, a gente conhece o peso da cápsula, então é só colocar o material, fechar esse material, a gente pesa, coloca na estufa a 110 graus, fica por 12 horas no mínimo e depois pega o peso seco. Então, para cada ponto aqui no aparelho de Casagrande, eu vou ter uma umidade. Bem, então agora eu vou fazer uma demonstração de ensaio de limite de plasticidade. Esse ensaio é feito com material passado na peneira, 40. Eu peguei o material, coloquei água, né, deixar numa umidade que eu consiga rolar. Ele aqui nessa placa de vidro, ele tem que chegar a esse diâmetro, 3 milímetros, ele tem que romper, tem que separar. Se ele romper antes, é que o material está seco, eu tenho que colocar água. Se ele romper depois, é que o solo está úmido e aí eu tenho que colocar solo seco. É pura tentativa. Então, é só pegar um material, pega um pedaço. Essa placa aqui ela é porosa, para o solo perder a umidade, e com a mão leve, rolando ele aqui na placa de vidro. O solo vai perdendo umidade e tem um gabarito que a gente vai controlando aqui o corpo de prova. Esse aqui tem que ser brincar, lembrar a época de infância, no colégio, brincar de massinha, né? Ele está chegando no diâmetro, né?
E eu tenho que usar só a palma da mão, eu não posso usar os dedos. Se eu usar os dedos, eu acabo forçando ele a romper. Então tem que usar com a mão leve, devagar, até ele chegar a 3 milímetros, tem que romper. Ó, ele está próximo e já está todo trincado, né? Rompeu. Está próximo de 3 milímetros. Agora eu pego uma cápsula de vidro, coloco o material. Esse material pesa, põe na estufa a 110 graus, espera por 12 horas. A norma pede que tem que ter no mínimo 3 pontos para determinar o limite de plasticidade. Então eu fiz o primeiro, com esse mesmo material, sem acrescentar água e nem solo, repeti mais 2 vezes. Tá? Determina 3 pontos e a umidade entre os pontos não pode variar mais do que 5%. Se variar mais de 5% é que o ensaio deu errado, aí tem que repetir. Tá? Bem, então agora a gente vai demonstrar um ensaio de permeabilidade de carga constante. Tá? Então aqui tem o permeâmetro, ele tem a base, aqui tem um furo central que está ligado com essa torneira aqui na frente. Depois tem o corpo do permeâmetro, que está ligado aos 3 pesômetros. O pesômetro da base, do meio e do topo. Tá? Na montagem do corpo de prova, a gente monta um filtro inferior aqui na base do corpo de prova, com aqueles 2 materiais. O material grosso é o retido na peneira 4 e o fino é o retido na peneira 10. Tá? E sempre em contato com o corpo de prova, usa um material menor, né? O retido na peneira 10. Aí a gente monta o corpo de prova. Esse corpo de prova pode ser montado no E máximo ou no E mínimo. E máximo é deixar ele todo fofo, né? Deixar o maior índice de vazios possível. E no E mínimo, deixar ele compactado, né? Menor índice de vazios possível. Depois é feita a saturação, a gente conecta a mangueira aqui, vai saturando devagar, né? Capilaridade, que é mais fácil expulsar o ar para cima do que injetar uma pressão de água aqui em cima para saturar a amostra. Essa saturação leva 15 minutos. Depois de saturar, é só conectar os pesômetros e essa mangueira do reservatório. Tá? Lá em cima tem o reservatório, que mantém a carga constante. Do lado direito tem um ladrão, para manter a carga constante. E agora o que precisa fazer é medir um volume com o tempo. Então a gente vai fazer umas medidas. A gente vai fazer aqui, escoar 500 ml e marcar o tempo. Né? Vamos lá. Tensão, já. Então eu tenho que fazer 3 medidas de volume e o tempo não pode variar muito. Se variar é porque a amostra não está saturada. Aí eu tenho que deixar a água escorrer mais no corpo de prova. Aqui eu escolhi 500 ml porque a vazão está grande, mas eu poderia trabalhar com um volume menor. Né? Já. Então, escoou 500 ml e o tempo foi 54 segundos. Então a gente vai repetir a operação. Fechar aqui, tirar a água da proveta. Atenção, já. Atenção, já. Então, bateu o tempo, deu 54 segundos também. Então, foi 2 tomadas de 500 ml com um tempo de 54 segundos. Então, isso significa que o corpo de prova está saturado. E agora, para medir, para calcular a permeabilidade, o que precisa fazer é só medir a diferença dos pesômetros, que aí com esses resultados dá para calcular a permeabilidade. Tá?
Muito bem, agora que vocês já puderam visualizar todos os experimentos e ensaios que o laboratório pode oferecer e fazer, espero que vocês possam aproveitar essa filmagem de tal forma que possa enriquecer os seus conhecimentos, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de estar presente no dia da aula, e também aqueles que puderam estar presentes no dia da aula têm a oportunidade então de recapitular os passos, né, de cada um desses ensaios, de cada uma dessas análises, ok? Quero mais uma vez então agradecer ao Departamento de Estruturas e Geotécnica, ao Laboratório de Mecânica dos Solos, na pessoa da professora Heloísa, que é a coordenadora do laboratório, agradecer aqui ao Antônio e à Valdineia, que muito gentilmente se dispuseram a fazer essas demonstrações, né? Quero agradecer também à Escola Politécnica, que nos abrigou aqui. Quero agradecer à Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que também disponibilizou o transporte, etc., para podermos estar aqui hoje com a equipe do Estúdio Multimeios. Quero agradecer ao professor Márcio, que também nos acompanhou aqui durante toda a gravação. E, enfim, quero agradecer à Universidade de São Paulo por essa oportunidade de levar aos estudantes essa possibilidade dessa filmagem. Ok? Então, em meu nome e como coordenador do curso de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, eu quero dar um obrigado a todos que de alguma forma contribuíram com essa gravação. Muito obrigado.